Estamos no capítulo 5 e a pergunta ainda é a continuação da pergunta da semana passada, da outra segunda-feira, e que ainda vai por mais, possivelmente, mais uma hora de estudo, creio eu. Não sei se é mais, mas creio que não. E então, antes de começarmos com o estudo desse capítulo, vamos só fazer assim não é uma introdução, é assim qualquer coisa que nos faça entender melhor, porque no fundo a maioria de nós já sabe o que vou dizer aqui, mas há sempre alguém que não ouviu ou que está de novo, e é para ter realmente uma ideia. Então, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como o Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e, para tanto, define a crença, dá-lhe corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, que todas as almas, tendo o mesmo tempo de partida, são criadas iguais. Sabe que não há criaturas deserdadas. Sabe que somos criaturas ainda atrasadas e imperfeitas, mas que se adentrarão e se aperfeiçoarão. Mas para sabermos tudo isto que o Espiritismo nos traz, nós precisamos do estudo, não é? Precisamos de estudar. Então é isso que vamos fazer. E eu recordo que na passada quarta-feira, na nossa sessão, a irmã Leonor frisava isso precisamente, a importância do estudo, porque ainda há tanta ignorância em determinadas situações, de que nos podem fazer mal, de que nos podem fazer isto, de que nos podem fazer aquilo. Então nós precisamos de estudar para nos libertarmos dessas coisas que fazem parte de um passado ainda onde a ignorância seria maior do que é presentemente, porque nós sabemos o que é que sabemos aqui há 20 anos atrás ou há 30, eu nem tanto. Hoje já sabemos um pouquinho mais e isso também é necessário que façamos em cada dia, porque a nossa passagem terrena é exatamente isso, uma caminhada de aprendizado para nos libertarmos. Então é isso mesmo que vamos fazer hoje, na continuação da pergunta 222, que já não é como disse o início. Algumas vezes ouvimos este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharam por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? Isto são considerações que Allan Kardec faz neste capítulo 5. Claro que as suas considerações, elas têm sempre, ele tem sempre, ou teve sempre com ele, a espiritualidade que o intuía precisamente a fazer estas considerações, que são aquelas que nós próprios também fazemos. Nós, e quando me refiro a nós, não me refiro só aqui, mas num conjunto de nós, criaturas, fazemos várias conjecturas acerca de certas coisas. Então é isso mesmo que Allan Kardec aqui está a pôr-se no lugar dessas outras. Então, eu volto a repetir aqui: acharam por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? Dois fabricantes, portanto, dar-nos este exemplo, dois fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu
que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro fabricante, disse ao seu empregado: perdeste um dia de trabalho e deves-me uma compensação. Fizeste mal o trabalho, deves-me reparação. Eu permito-te recomeçar. Trata de fazê-lo bem, e eu conservar-te-ei e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Portanto, quando nós erramos, e todos nós erramos, se o nosso Pai não nos desse oportunidade, nós aprendíamos, não tínhamos forma de reparar o erro. Então, nesta exemplificação, vimos aqui as 2 reações, não é? A reação daquele que não teve amor e a reação daquele que é todo amor. Porque, no fundo, a exemplificação vem exemplificar o amor de Deus pelas criaturas. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Claro, ninguém gosta de ser julgado sem se defender, não é? Porque às vezes até quem julga pode não estar certo, não é? Nós temos sempre o direito ao apelo. E depois a sensibilidade do outro, o amor do outro, nos dará essa possibilidade da reparação ou não. Neste caso, Deus dá-nos todas essas possibilidades. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo para a felicidade do género humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. O que seria de nós se não houvesse a reencarnação? Não é? O que seria de nós se Deus não nos permitisse as existências em vários mundos, não é? Porque nós acreditamos na pluralidade das existências nos outros mundos habitados. Que seria de nós se essas existências não existissem? Por isso é que nós devemos nos aprofundar na reencarnação. Nós temos que perceber a reencarnação, tê-la em nós. Ela tem que viver em nós, para que nós possamos compreender todas as coisas. Porque é só depois de entendermos, de termos em nós a reencarnação, de a percebermos, é que nós poderemos encontrar a compreensão de todas as coisas que se passam na Terra e que se passam também conosco. Mas, como dissemos, Deus não pede licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sobre outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência. Lógico, não é? Não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente, não havendo a reencarnação. Se a nossa existência corporal é única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento. Também aqui, neste raciocínio, que não está correto perante a nossa doutrina, mas neste raciocínio é lógico, não é? A alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, neste conceito, a menos que admitamos a anterioridade da alma, o que é que ela era antes de nascer.
Mas neste caso perguntaríamos o que era a alma antes do nascimento e se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma, se ela não estaria sob qualquer forma em qualquer lado. Não há, pois, meio termo, ou a alma existia ou não antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, a sua individualidade era progressiva ou estacionária. Num e noutro caso, qual a sua situação ao tomar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulemos as seguintes questões. Primeiro, porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. E isto também não é novo para nós. Quantas e quantas vezes vimos, e nós temos determinada educação, e que somos capazes de ter outras ideias que não fizeram parte daquela educação. Portanto, elas vieram como são nossas, que nós sabemos que não foram adquiridas agora, foram adquiridas lá atrás. Então, continuemos com estas ideias e estas perguntas ou questões. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças, de pouca idade, para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres para toda a vida? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem nos outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces dos vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? E isto realmente é uma realidade, que vimos crianças que nos admiramos com os conhecimentos que elas nos dão muitas vezes até, não é? Crianças que chamam as tais crianças paranormais, muitas das vezes lhes chamam esses nomes, não é? Mas são crianças que trazem uma evolução muito grande já de vidas passadas. E hoje a Terra está recebendo essas crianças já há muito tempo, não é agora só, já há algum tempo que a Terra está recebendo essas crianças que já vêm com essas capacidades adquiridas nas suas reencarnações anteriores, porque são elas que irão fazer parte de uma Terra regenerada, porque vêm de outra forma mais sensíveis e que acabam também por nos ensinar a nós. Então, terceiro, de onde vêm para uns, acho que já li esta, mas vou voltar a ler. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem nos outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Quinto, porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomarmos uma criança ao tentote e educarmos, enviando-a depois aos mais renovados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton. Portanto, os Hotentotes são uns habitantes da África, da Hotentótia. E, portanto, é uma raça, porque isto não foi escrito agora, era uma raça negra primitiva. Perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, porque essas tamanhas diferentes de aptidões? Diriam que depende do organismo. Mas nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral, porque os órgãos perecem. Não é? Os órgãos, o corpo perece. O homem não seria mais do que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Isto em determinados conceitos.
Então, porque essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Por certo que não. Deus não criaria os seus filhos desiguais. Deus criou-nos simples e ignorantes, dando a todos as mesmas possibilidades e dando-nos a liberdade das nossas escolhas. E depois cada um segue o caminho que pretende, porque Deus não interfere naquilo que depois de estarmos reencarnados queiramos fazer. Unicamente nos dá responsabilidade daquilo que fizermos, seja de tudo, do mais pequeno pormenor. Do mais pequeno pormenor. Somos responsáveis de tudo aquilo que fazemos, mas somos livres. Somos livres de fazermos aquilo que nos vem à mente muitas das vezes, que às vezes é muito bom e outras vezes não é. Mas por isso depois a responsabilidade. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explica. Os homens trazem ao nascer a intuição de que já haviam adquirido. E aqui está certo. Como nós já vamos trazendo o que aprendemos nas novas reencarnações, aí estão as diferenças, porque nós não estamos todos aqui no mesmo patamar, porque uns já vivemos há mais tempo que outros. Nós estamos todos em patamares diferentes. Não somos mais nem menos. Não, somos iguais. Uns vão caminhando à frente, outros vão caminhando mais atrás. Mas somos todos iguais, destinados ao mesmo ponto, à perfeição. Todos nós. Perdão. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências por que passaram, como acabei de dizer, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida, do ponto em que nasceram. Precisamente como numa reunião de pessoas de todas as idades. Cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. É lógico, não é? Para a vida da alma, as existências sucessivas serão os que os anos são para a vida do corpo. Os anos no nosso corpo, o que é que nos dá os anos? Dá-nos sabedoria, não é? Por isso nós às vezes dizemos, agora que eu estou para morrer é que devia ter nascido. Muitas das vezes temos esta expressão. E isso é a mesma coisa que acontece com as existências. Vamos ganhando sabedoria, vamos ganhando conhecimento. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos, supondo que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que na vossa ignorância julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Vamos julgar que um véu passa por ali e nós não conseguimos ver que são realmente todos iguais. Mas não são. Perguntareis naturalmente, porque uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderes que todos que viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade de existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um facto patente, incontestável. A desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse facto é inexplicável para todas as teorias correntes, enquanto a explicação simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? Portanto, seria preferível uma teoria que nada nos explica a uma que nos explica tudo? É claro que nós queremos uma que nos explique tudo, não é?
Às vezes, porque há muitos que não querem saber, não é? No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é ou não humano. Se é humano, porque teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica, portanto, à raça branca, mais comum? Se o não é, porque procura fazê-lo cristão? Porque ele também é um filho de Deus. Embora esteja a passar por aquela fase primitiva, como nós também passamos, é um filho de Deus. Isto, fazê-lo cristão, eu tenho que voltar aqui. A doutrina espírita é mais ampla do que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens. Seres humanos, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Claro que está. Claro que está. O sabermos que hoje erramos, hoje caímos, mas que temos a oportunidade dessa reparação, acho que aliás, é consolador, porque sabemos que é amanhã, porque quando se repara o erro, às vezes repara-se o erro com dificuldade, com sofrimento, mas isso serve para o nosso aprendizado. O erro muitas vezes é correção. O erro muitas vezes é correção. O erro é-nos permitido precisamente para nos corrigirmos. Então, devemos refletir e deixar que os nossos corações possam pensar nas coisas que nos vêm chegando, para que a nossa alma possa crescer e desperte todos os dons de ouro que nós temos, porque nós temos toda a riqueza dentro de nós e que vai desabrochando consoante o trabalho, o esforço que cada um de nós desempenhar ao longo de cada reencarnação. E a alma, tendo os dons de ouro, eles são como sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. Eu trazia aqui uma pequenina, trago uma psicografia pequenina do nosso querido Ivaldo, que vamos ter em breve, se Deus quiser, e que nos dá o conselho através da sua mentora, que lhe traz esta mensagem, e que nos diz assim: mergulha a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta a criatura da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que te possibilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas no educandário podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então nós aprendemos se desejarmos aprender. Não é? Porque ninguém aprende abrindo a cabeça, mete-se tudo lá dentro e fecha-se a cabeça. Não. Temos que ser nós, com o nosso esforço, com o estudo, com o interesse em conseguirmos aprender. É muito importante o estudo. É muito importante o estudo. Na doutrina espírita, não tendo estudo, é muito complicado. Porque muitas vezes interpretam-se as coisas de uma forma errada. Enquanto quando nós estamos estudando a doutrina, claro que não é neste estudo aqui pequenino, mas num estudo com quem tem conhecimentos para nos ensinar, que é a hora das 9 às 10, com o livro dos Espíritos, e também com o curso básico das 8 às 9. E sem esse estudo, sem um estudo mais profundo, é muito difícil nós compreendermos a doutrina maravilhosa de Cristo, de Jesus. Então, fica aqui este pequenino trabalho que veio para todos nós, sobretudo para mim também, que preciso também de aprender, que preciso de estudar, porque consoante nós vamos estudando mais um pouco, outros horizontes
se vão abrindo também. E, portanto, há sempre que aprender. Porque é essa a nossa função. Aprender. Aprender a quê? A nos modificarmos. Porque nós temos que nos transformar forçosamente. Hoje é-nos dada a doutrina dos Espíritos, a chamada doutrina do Consolador. Para quê? Para que possamos fazer a nossa mudança com este conhecimento que nos é chegado. Para que amanhã, ao não o fazermos, tenhamos que fazê-lo de outra forma, com mais dor até. Porque, como já foi dito aqui, muitas das vezes não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. E o amor significa também estudo. Estudar é amor. Estudar é o amor de Deus, porque o estudo é Ele que nos envia, através de Jesus, através dos Espíritos. Por isso o amor não são só beijinhos, nem são só abraços. O amor é uma coisa muito extensível. O amor é do tamanho de Deus. Sabem o tamanho dele? Eu não. Então tudo é amor. Tudo que vem de Deus é amor. Então que possamos aprender em cada dia, com o nosso passo, com a nossa capacidade, com a nossa vontade, aprender um bocadinho em cada dia. Porque um bocadinho só pequenino, para nós, é grande. Então que Jesus nos abençoe.